Começa agora. Notícias da agência Rádio 2. Distribuição do lucro do FGTS já foi concluída. Trabalhador pode consultar valores. Com a repórter Milena Abreu. A distribuição de parte do lucro obtido em 2020 com o dinheiro do Fundo de Garantia já foi concluída. O repasse aos trabalhadores estava previsto para acontecer até o dia 31 de agosto, mas a Caixa, que é o banco que gerencia os recursos do FGTS, finalizou a distribuição já esta semana. Ao todo, foram distribuídos 8 bilhões e 100 milhões de reais, cifra que representa 96% do lucro de 8 bilhões 467 milhões obtido no ano passado. As mais de 191 milhões de contas ativas e inativas do fundo, que tinham saldo em 31 de dezembro do ano passado, receberam o crédito, que foi distribuído de forma proporcional ao saldo na data. Arredondando os números, para cada R$ 100 de saldo no dia 31 de dezembro, a Caixa depositou R$ 1,86. Para saber a quantia exata que recebeu, o trabalhador pode consultar o extrato do FGTS, o que dá para fazer pelo aplicativo do FGTS ou por meio do site fgts.caixa.gov.br. Mas vale ressaltar que o recebimento de parte do lucro não muda as regras de saque dos valores. As retiradas do Fundo de Garantia só podem ser feitas pelos trabalhadores que se enquadram nas situações previstas em lei, como nos casos de demissão sem justa causa, saque aniversário, compra de casa própria, aposentadoria e determinadas doenças graves. Da Rádio 2, Milena Abreu. Variante lambda do coronavírus se espalha na América do Sul e preocupa autoridades de saúde. Com a repórter Bernadette Druzian. Cepa do novo coronavírus, identificada no Peru há um ano, preocupa autoridades de saúde. Em junho, a variante lambda foi classificada como de interesse e necessita de mais estudos e acompanhamento. É uma cepa que avança na América do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, está associada a taxas de transmissão comunitária em diversos países. São locais com índices crescentes de casos de Covid-19. Relatório da OMS aponta que já foram registradas mais de 1.730 sequências da lambda originadas em 31 países. O Peru é o que tem maior presença da variante. De abril a junho, segundo dados do setor de saúde, 81% dos casos foram dessa sequência genética do vírus. Chile, Equador e Salvador vêm na sequência. Estudos realizados por pesquisadores japoneses indicam que a lambda tem maior transmissibilidade e é mais resistente às vacinas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Média de mortes cai ao menor índice desde 6 de janeiro. 56,8 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas. Com a repórter Milena Abreu. O boletim do consórcio de imprensa, divulgado nesta terça-feira, 24 de agosto, trouxe o registro de mais 885 mortes por Covid-19. Com isso, agora já são 575.829 vidas perdidas para a doença em território brasileiro. Na média, 730 pessoas morreram todos os dias na última semana, vítimas de coronavírus. Caiu 19% em relação à média registrada há 14 dias e é a menor marca desde o dia 6 de janeiro. Já em relação aos casos, foram incluídos no boletim desta terça 31.722 infectados. E agora o nosso país acumula 20.615.008 casos confirmados desde o começo da crise sanitária. Sobre a vacinação, o consórcio de imprensa revelou que em todo o país, mais de 125.300.000 pessoas foram parcialmente imunizadas com a primeira dose de uma das vacinas, o que equivale a 59% da população. 56.820.544 pessoas estão totalmente imunizadas, ou porque tomaram as 2 doses da vacina, ou porque receberam o imunizante de dose única. Esse total equivale a quase 27 em cada 100 brasileiros. Proporcionalmente, o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem de população completamente imunizada,
41% dos habitantes do estado. São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina também têm índices acima da média nacional. Da Rádio 2, Milena Abreu. Baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, morreu em hospital ao lado da família, com a repórter Bernadette Druzian. Charlie Watts já havia anunciado há menos de 20 dias que não participaria da nova turnê do Rolling Stones por problemas de saúde. Um dos maiores bateristas da história do rock deixou definitivamente o cenário musical na terça-feira. Aos 80 anos, o músico britânico morreu num hospital de Londres, segundo anúncio do agente Bernard Doherty, sem informar a causa. Charlie Watts passou por uma cirurgia de emergência recentemente. Em 2004, fez tratamento para um câncer. Um dos mais antigos integrantes da banda estava com os Stones desde 1963. A nova turnê, atrasada pela pandemia, tem previsão de 13 apresentações programadas nos Estados Unidos até novembro. Charlie Watts já havia cedido as baquetas para Steve Jordan, o mesmo que assumiu seu lugar 17 anos atrás enquanto cuidava da doença. Em nota, os Rolling Stones lamentaram a morte do parceiro, disseram que era um dos maiores bateristas da sua geração e pediram privacidade aos integrantes da banda. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Com juros ainda atrativos para o financiamento, venda de imóveis novos sobem 46% no primeiro semestre, com a repórter Milena Abreu. O setor imobiliário vai bem mesmo em meio à crise econômica causada pela pandemia de coronavírus. É pelo menos o que revela a mais recente edição do estudo batizado de Indicadores Imobiliários Nacionais, que é feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em parceria com o Senai e com uma empresa de inteligência estratégica. Ao todo, nos primeiros 6 meses deste ano, foram vendidos 127.522 novos imóveis residenciais no país, total que é 46% maior ao verificado no mesmo período do ano passado. Na avaliação da entidade, a principal explicação para esse aumento são as taxas de juros, que apesar das recentes elevações da Selic, ainda estão atrativas para o financiamento imobiliário por pessoas físicas, na faixa de 8% ao ano. Em relação aos lançamentos, o estudo revela que eles também aumentaram. Foram 100.184 imóveis residenciais lançados entre janeiro e junho deste ano, mais que o dobro, 57%, em relação ao mesmo período de 2020. Mudando um pouco a base de comparação e considerando a passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, a alta no total de lançamentos imobiliários foi de 51%, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, que concentraram os maiores índices de crescimento, 163% e 127,5%, respectivamente. Apesar do bom cenário, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção alerta que não é bom para o setor o fato de o volume de vendas ter sido maior que o total de lançamentos no primeiro semestre. A insegurança com relação aos preços pode ser uma das razões para as construtoras estarem segurando os lançamentos. Os custos da construção civil dispararam no último ano. Nos 12 meses até junho de 2021, o Índice Nacional da Construção Civil, apurado pelo IBGE, acumulou alta de quase 17%. A renda do brasileiro, por outro lado, não aumentou nesta proporção, o que torna mais arriscados os investimentos por parte das construtoras. Da Rádio 2, Milena Abreu. Polícia Federal faz operação contra hackers suspeitos de invadir o site do TSE, com a repórter Bernadette Druzian. Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra suspeitos de invadir site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A Operação Script Kiri foi realizada na capital de São Paulo e na cidade de Araçatuba, no interior. O nome é uma alusão ao termo usado para definir pouca habilidade para ataques cibernéticos. Segundo a PF, um dos investigados preso teve confiscados R$22 mil em espécie, arma de fogo e mídia digital relacionada ao objeto da investigação. A ação é resultado de inquérito aberto no STF após invasão ao portal da instituição em 1º de junho.
Na época, a página inicial do site foi alterada pelos hackers. Em nota, a PF informou que não há elementos que coloquem em risco a segurança do sistema eleitoral. Os envolvidos responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico e associação criminosa. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Alta no custo de vida reflete no prato feito, que encareceu quase 23% em um ano, com a repórter Milena Abreu. A inflação em curva de crescimento no nosso país pressiona cada vez mais o custo de vida dos brasileiros e a tendência é que siga pressionando. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revisou para cima a previsão para a inflação brasileira em 2021. Agora, a aposta é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerre o ano em 7,1% e não mais em 5,9%, como era a expectativa. Lembrando que no acumulado do ano até julho, o indicador, que é considerado a inflação oficial do país, já acumula alta de 4,76% e beira 9% nos últimos 12 meses. O IPEA também ajustou a previsão sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elevando de 5,1% para 6,4% em 2021. Esse indicador monitora a inflação para as famílias que ganham menos, aquelas com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. Segundo o IPEA, favoreceram a elevação, nesse caso, as maiores altas previstas em relação aos preços monitorados e dos alimentos. Por falar em alimentos, o famoso prato feito é um ótimo exemplo para mostrar o quanto a inflação pressiona o custo de vida das pessoas. Um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, revelou que o famoso PF está hoje quase 23% mais caro do que estava um ano atrás. Entre as maiores altas de 10 itens que compõem a cesta do prato feito, destaque para o arroz, que ficou 37,5% mais caro nos últimos 12 meses, e para a carne bovina, que encareceu quase 33%. Outros 5 itens da cesta do PF também encareceram no período: feijão preto, alface, tomate, frango inteiro e ovos. Já os recuos nos preços de 3 itens impediram um maior encarecimento do PF. A cebola, que está custando quase 40% menos do que há um ano, a batata inglesa, menos 19,3%, e o feijão carioca, cujo preço caiu 5,4% no período. Da Rádio 2, Milena Abreu. Bolsonaro aciona STF contra indenizações a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19, com a repórter Bernadette Druzian. Lei aprovada pelo Congresso Nacional para indenizar profissionais de saúde vitimados pela Covid-19 é contestada por Bolsonaro. O presidente acionou o Supremo Tribunal Federal, o STF, para suspender os efeitos da medida, sob a alegação de que a lei não prevê fonte de recursos para custear o benefício, e discorda da inclusão de assistentes sociais, pessoal administrativo e de segurança entre os profissionais de saúde. A lei, que já tinha sido vetada pelo presidente, passou no Congresso com a previsão de compensação financeira de até R$50 mil para quem atua na linha de frente de combate à pandemia e ficou incapacitado após contrair a doença. A indenização se estende a agentes comunitários que atuam na saúde e de controle de endemias, herdeiros, cônjuges, companheiros e dependentes das vítimas. O governo diz que a aprovação do texto violou princípios constitucionais ao invadir competências do Executivo e que os pagamentos vão se estender além da pandemia, o que gera insegurança jurídica para a União. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Tesouro Direto tem mais aplicações do que retiradas em julho e ganha 450 mil novos investidores, com a repórter Milena Abreu.
O Tesouro Direto fechou o mês de julho com saldo positivo. Dados referentes ao 7º mês do ano mostram que a compra de títulos, ou seja, os investimentos, superaram as retiradas em 934 milhões e 100 mil reais. O dinheiro investido no Tesouro Direto somou 2 bilhões e 400 milhões de reais no mês passado e foram feitos resgates no valor total de 1,5 bilhão de reais em números arredondados. O Tesouro Direto é um título emitido pelo governo federal. Basicamente, funciona como um empréstimo. Ao comprar um título do Tesouro Direto, o investidor está emprestando dinheiro para o governo, que devolve o valor com juros, pagando na data de vencimento que foi definida no momento da compra. Mas nada impede o investidor de tirar o dinheiro antes. Nesse caso, o que acontece é que pode haver perdas. Há alguns anos, o Tesouro vem se popularizando entre os pequenos investidores, já que é tão seguro quanto a poupança e em muitas simulações acaba rendendo mais. Somente no mês de julho, 554.524 novos participantes se cadastraram para comprar títulos do Tesouro Direto. O número total de investidores cadastrados ao fim do mês atingiu 11.949.797 pessoas, quase 12 milhões de investidores, o que representa um crescimento de quase 54% nos últimos 12 meses. Os números divulgados também revelam que o estoque total do Tesouro Direto alcançou 67 bilhões 890 milhões de reais no fim de julho, um aumento de 2,3% em relação a junho e de 9,5% na comparação com julho de 2020. Da Rádio 2, Milena Abreu. Economia da América Latina dá sinais de otimismo com maior recuperação no terceiro semestre desde 2018, com a repórter Bernadette Druzian. Índice que mede o clima econômico na América Latina apontou para a recuperação no terceiro trimestre, com o maior patamar desde o início de 2018. Os dados são medidos pela Fundação Getúlio Vargas, que ouviu 149 especialistas em economia de 15 países da região. A sondagem mostra que o indicador de clima econômico, ICE, passou de 99 pontos no terceiro trimestre, num resultado bem acima dos 81 pontos do período anterior. A tabulação é de 100 pontos para o mercado neutro e, acima disso, o clima é favorável aos negócios. De acordo com especialistas, a melhora é resultado do cenário internacional mais favorável, com o avanço da imunização contra a Covid-19 na região. Mas o mercado está reticente com as expectativas para o futuro. Nessa área, o indicador recuou 6 pontos e também reflete questões associadas à pandemia, como o surgimento de novas cepas do coronavírus. Entre os países pesquisados, o Brasil vem em segunda posição na avaliação positiva sobre o clima econômico, atrás do Paraguai. Na sequência, vem Chile, Peru e Colômbia. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. E essas foram as notícias de hoje da agência Rádio 2.